Fala turma, tudo bem com vocês? Renan aqui. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril, agora são 16 horas, quase 16 horas e 10 minutos. Daqui 10 minutinhos vai estar fechando o milho, mais um pouquinho vai estar fechando o boi também. Mas vamos dar uma olhada aqui no nosso fechamento, como que está fechando os gráficos hoje, o que a gente pode esperar para amanhã, sexta-feira, tá bom? Antes, deixa eu mostrar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui na tela do lado, mas a gente vai ter um curso de gestão de pecuária do PNM com o Fabiano Tavares lá na fazenda dele em Itapirapuã, Goiás, tá? Dia 20 e 21 de maio, tem poucas vagas, a última atualização que a agência trouxe tinha menos de 5 vagas ainda, tá? Então se alguém tiver interesse, corre, fala com a nossa agência, manda mensagem pra gente, comenta aqui que a gente vai estar entrando em contato, tá bom? Então roda a vinheta e vamos pro gráfico. Então vamos lá, turma. Começando aqui com o CCMU que está pelo CCM Fut hoje, tá? Esse contrato, ele tá... Hoje todos os contratos estão caindo, né? O CCMU agora está caindo em torno de 2,5% a 65,20. Mas, para quem não é do PNM, não acompanha o dia a dia com a gente, o último vídeo que eu postei aqui aberto, eu tinha comentado que poderia acontecer isso daqui, ó, poderia ter acontecer um repique, tá? Principalmente no contrato maio, né? Mas por quê? Porque o maio ele é o contrato que está mais próximo do vencimento, né? Ele é o contrato que está mais próximo do vencimento, ó, ele vai vencer agora daqui a basicamente 15 dias, tá? No dia 15 de maio ele vai estar vencendo. E aí, o que acontece? Quando eu soltei aquele vídeo, a diferença para o CPEA ela estava grande. Deixa eu só confirmar aqui, o CPEA ontem foi 6868. Eu atualizei lá no FUT e não atualizei aqui. Então, quando eu soltei o vídeo, a diferença para o CPEA estava grande, estava mais de R$5 o último vídeo, né? E tinha pela proximidade, era normal se acontecesse um repique até próximo das médias. Isso aconteceu na terça-feira, tá? E aconteceu ontem também. Ontem bateu aqui, ó, próximo da média de 9, né? Lógico que essa média ontem estava um pouco mais acima, mas já veio próximo. Só que o que acontece? Quando a tendência é muito forte, como ela tá, né? Não só no mercado futuro, mas também no físico, qualquer subidinha, qualquer repique desse aqui entra mais venda, né? Inclusive a gente no PNM, quem está no PNM, ontem aproveitamos para vender, vendemos, quase que acertamos o olho da mosca, vendemos no 69, tá? Ontem fez a máxima 69,09, tá? Esse aqui é o CCMU, tá, turma? E a gente vendeu no 69 próximo disso. Então quase que acertamos o olho da mosca, foi uma baita de uma venda, já está aí com quase R$4 de lucro de um dia para o outro, tá bom? E hoje continuou, tá? Ontem o CPEA caiu bem, veio para 68,68, 68,68. Hoje caiu bem, mas se a gente for olhar aqui, ó, ele está agora trabalhando, lateralizando, ele precisa romper esse fundo de 64,64, tá? Que foi o fundo de terça-feira, para daí sim ele vir mais aqui embaixo, vir buscar a região de R$60, mais ou menos 60, R$58, tá? A princípio, mas se continuar nessa toada como está aí mercado físico, né? Ontem começou a entrar muita oferta de sorgo também. A gente tem muita oferta de milho, começando a entrar muita oferta de milho em São Paulo, de milho tributado, milho que está vindo do Mato Grosso, da safra antiga ainda, tá? E se a gente for pensar, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, a gente tem o início da safrinha, da colheita da safrinha, vai ser em torno de 90 milhões de toneladas. Vai ser uma safrinha recorde, se não tiver nenhum problema climático, que não está no radar, a gente deve ter uma safrinha recorde, e com isso vai ter mais oferta ainda, né? Se a China não, principalmente a China, né? Os outros países também, mas se por um acaso não tiver não cumprir com as expectativas de exportação, né? Talvez pelo dólar que está caindo, hoje voltou para baixo de R$5, e redução de demanda por parte da China, talvez a gente vai ter uma virada de ano com bastante oferta, né? E não duvido esse milho aqui vir mais abaixo ainda, tá? Vim aqui para a região de 55, R$50, não duvido, tá? Vou até deixar uma linha aqui nos R$50 para a gente lembrar lá na frente que a gente comentou desse milho vir aqui nos R$50, tá? Mas por enquanto o que nós temos, tá?
Essa região aqui agora é um suportezinho, 64 com 64. Se a gente for olhar agora no pregão, já tem uma ordem aqui um pouquinho mais acima, no 65 também tem uma ordem de defesa, né? Mas hoje o Ideal Agro caiu forte, o Gemini caiu forte. Se o CPEA hoje voltar a cair forte, amanhã tem mais pressão, tá? E esse milho pode abrir já com gap abaixo dessa região de 65, tá? Outra coisa, hoje, além do dólar caindo, hoje o milho lá em Chicago, milho setembro em Chicago, todos os contratos, mas vou falar do setembro porque a gente está acompanhando o CCMU aqui na B3, ele caiu forte, caiu 3%, isso reduz também o preço de paridade de exportação, né? E hoje começou o dia ali em 66, a última cotação que eu vi já estava em R$62, preço de paridade de exportação para o Porto Santos, né? Então a tendência é totalmente de baixa e eu acredito na continuidade dela para os próximos dias, tá bom? O que poderia acontecer para mudar esse cenário é se tivesse alguma catástrofe climática ou de repente um agravamento da guerra lá na Ucrânia que estendesse para outros países. Isso aí talvez poderia gerar estresse, mas por enquanto o que nós temos é tendência forte de baixa para o milho, tá? Falta ainda 4 minutos para fechar. Enquanto fecha o milho, vamos dar uma olhada no boi. O boi, outro que está caindo forte, tendência de baixa, esse aqui é o boi maio, tá, turma? Vamos vir aqui no BGI Foot. O BGI Foot está pelo maio também, tá? E o boi tem alvo aqui, ó, região, já comentei isso algumas vezes, alvo do boi é na região de 255 a 260 reais, que é o fundo da vaca louca de 2021, tá? De 250 até 260 a gente pode considerar esses 10 reais de diferença aí, tá? Mas de fato, né, o fundo da vaca louca foi em 251,64, tá? Mas toda essa região de 255, 256 é uma região de fundo, porque deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó, naquele período lá deixou vários fundinhos aqui, ó, vários pavios, né, também para baixo, então a gente pode considerar toda essa região. Hoje perdeu um suportezinho que estava trabalhando aqui na região de 265, né? Estava segurando nos últimos dias, perdeu, tá? E já vem se aproximando aqui dos 260 reais, né? Que seria o primeiro alvo dessa venda. E depois sim vinha ali abaixo de 260, né? A gente tem visto aí indicadores, o CPEA está até segurando bem, próximo a 280, mas os outros indicadores estão vindo abaixo, 270, 268, né? Então tendência de baixa forte também para o boi. Nenhum sinal de compra, tá? Por enquanto, nenhum sinal de compra. Esperar chegar e achar um fundo aí para daí sim pensar em compra talvez no outubro, tá? BGIV, né, que também vem na tendência de baixa, já está 274, mas esperar parar de cair, deixar um sinal mais firme para pensar em compra, tá? Por enquanto só vendas, tanto no BGIK quanto no BGIV, tanto no maio quanto no outubro, tá bom? Quando maio for vencendo, né, durante o mês de maio, ali, principalmente depois do dia 15, a liquidez tende a migrar toda para o outubro, tá? Toda não, né? Mas boa parte da liquidez migra para outubro e a gente passa a operar somente ele, beleza? Outro que está vindo uma tendência de baixa forte é a soja, tá? Esse aqui é o contrato na B3, hoje fechou deixa eu ver quanto foi o fechamento aqui, a 30,98. Soja, nós no PNM a gente está vendido aqui de cima, 32,70, tá? 32,70 vendemos no PNM. Nosso alvo é aqui embaixo, 30,60, mas eu comentei hoje que, como está vindo forte, deixa eu abrir o gráfico em Chicago aqui para vocês verem. Aqui, turma, esse aqui é o gráfico em Chicago, ó, deixa eu dar mais um, esse aqui é o gráfico diário, tá? Por que a gente vendeu ali em cima, 32,60, 32,70? Porque ele estava deixando um topo duplo, então tinha um risco retorno interessante e nós vendemos no PNM aqui, estava mais ou menos 14,80, 14,85 lá em Chicago, né? E na B3 estava aqui 32,70, tá? E aí tinha esse topo duplo aqui, né? A região de topo aqui anterior também, então a gente tinha uma venda aqui com um risco retorno muito interessante, tá? Perdeu toda essa região das médias aqui, abriu a Bollinger e aqui que nós temos agora o alvo aqui nos 13,80, porém, como eu estava falando, esses 13,80 vai dar mais ou menos 30,60 lá na B3, tá? Perdendo essa região de fundo aqui, ó, tá? Nos 13,80, olha como está o gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Lá em Chicago. Ele está abrindo a banda de Bollinger,
médias acima, apontando para baixo, então tem tudo para perder essa região aqui. Se perder essa região, ele tende a vir aqui no próximo suporte, região de 13 dólares por bushel, tá? Então talvez a gente possa estender e alongar essa nossa venda aí, tá? Tá tudo caindo, né? Hoje caiu forte o milho também lá em Chicago, ó, caiu 3%, tá? Esse aqui é a soja julho, que é o contrato mais líquido agora. Então dependendo como for, a gente pode alongar. Mas vamos ver se amanhã ele já vem aqui nessa região de 13,80, que é o nosso primeiro alvo, talvez fazer uma parcial ali, beleza? Soja aqui, ó, 13,80, deixa eu pegar essa linha e trazer para cá, ó, que vai dar mais ou menos 30,60, 30,60 aqui no gráfico da B3, tá certo? Turma, por que eu não olho B3 e eu olho Chicago para soja? Pelo seguinte, a soja, esse contrato SJC, ele é um contrato espelho da soja lá em Chicago, tá bom? Então aqui é SJC de Chicago. O que acontece? Lá em Chicago existe o pregão noturno, tá? Tem um pregão noturno que ele abre às 21 horas e vai até às 9h30 da manhã, tá? 9h30 não, 9h45 da manhã. Daí fecha, fica fechado por 45 minutos e às 10h30 da manhã abre o pregão regular, tá? Que ele vai até às 15h20, beleza? Só que o que acontece? Como lá em Chicago tem um pregão noturno e aqui não tem, normalmente acontece de às vezes cair no pregão noturno, que nem foi lá. Aí quando abre aqui na B3 às 9 horas, como nós não temos aqui, ele abre com esses gaps, ó. Então por isso que quando você olha o gráfico da soja na B3, ele é cheio de buraco, tá? Cheio de gaps aqui, cheio de buraco por conta disso, porque aqui não tem o pregão noturno, tá? Então quando abre o mercado aqui, ele já abre ajustado a Chicago e aí fica esses buracos, esses gaps aqui no gráfico, tá? Por isso que é mais interessante a gente analisar sempre por Chicago, ó, porque o gráfico é mais limpinho e raramente tem algum gap aqui, beleza? Para finalizar, café está testando uma região de suporte, tá? Essa região de 222, 220 tem a média de 21 no gráfico diário. Se a gente for ver tecnicamente, ele está em tendência de alta, beleza? No semanal, nós temos a média de 9, tá? Aqui nessa mesma região 222. Então não tem nada para fazer aqui agora, está corrigindo, teria que esperar ele deixar de repente um PC de compra aqui em cima da 21, né? Voltar a mostrar um candle de força com volume para a gente acreditar numa continuidade desse movimento, dessa tendência de alta, tá? E voltar lá a fazer um pivôzinho novamente. Só que o café ele é muito volátil, além de ser bastante alavancado, tá? Então, para ter uma entrada aqui segura, seria ideal se ele fizesse um movimento de caixinha, tá? De repente fizesse aqui uma caixinha, uma lateralização com range pequeno, né? Com os candles menores durante alguns dias, para daí a gente pegar o rompimento aqui com stop curto, tá? Fora isso, não tem muito o que fazer para o café agora, tá? Vamos olhar aqui o quanto que fechou o milho, agora são 16 horas e 23. Fechou, fechamento do milho 65,31, tá? O ajuste ficou 65,27. Normal, tá? Hoje segurou, mas caiu bem já. Dependendo como vier o CPEA hoje, amanhã a gente já deve ter uma abertura talvez com gap aqui para baixo, tá? Abaixo dessa região de 64,64, 65, onde teve bastante defesa hoje, tá? Outra coisa, vamos ver aqui o boi falta alguns minutinhos ainda para fechar, falta 7 minutos, mas eu já estou encerrando o vídeo, não vou esperar até o fechamento do boi, para o vídeo não ficar muito longo, mas está trabalhando aqui nessa região próxima a 260, que é uma região de suporte, tá, turma? Suporte e o alvo da nossa venda lá em cima era sempre aqui nos 260. Para quem está de fora não tem muito o que fazer, ele já está ficando quase fora da Bollinger, quase esticado, tá? Lembrando que amanhã vence o contrato J, o contrato J vence amanhã, ele já está pelo CPEA aqui na região 277 a 280, né? CPEA está trabalhando aqui ainda a próxima 280, então a liquidez tende a ir migrando aí nos próximos dias para maio, tá? E também para o contrato outubro, beleza? Então deixa eu voltar aqui para minha tela. Deixa eu só vir aqui. Só um minutinho, turma. Cadê? Então é isso, turma. Para quem perguntou, quer saber mais, deixa eu só vir aqui para minha tela. Pronto. Para quem quer saber mais sobre PNM, comenta aí no nosso vídeo, fala que quer saber mais. A gente tem o nosso site, entra no nosso Instagram para acompanhar
nossas informações, tá? Sempre tem informação minha, do Fabiano, principalmente do Fabiano, trazendo bastante coisa boa aí sobre o boi, tá? E não se esqueça, dia 20 e 21 de maio tem o nosso primeiro curso de gestão de pecuária com o Fabiano. Ainda tem vagas, poucas vagas, quem tem interesse corre, comenta aí, fala o teu interesse, que a gente vai estar entrando em contato com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.